Oi pessoal, meu nome é Aline, eu sou professora de Geografia aqui do Personal Educa. Hoje o nosso tema é os conflitos israelo-palestinos ou árabes-israelenses, uns conflitos que geram muita confusão na cabeça do vestibulando, porque em geral estão muito ligados às atualidades e que eles tentam pegar ali nos jornais uns 30 segundos de notícia alguma informação, só que falta aí o processo histórico, né, do conflito e que é justamente o que o vestibular costuma cobrar. Então nessa aula nós vamos tentar entender a região e os seus antecedentes do conflito, depois a divisão territorial, como nós temos a partilha dessa região e por fim os desdobramentos que nós temos até atualmente, principalmente dos anos 2000 para cá. Essas são as três partes da nossa aula. Então, para o vestibular vocês precisam sempre saber a região. Quando a gente está falando de geografia, de conflito, de geopolítica, a região é algo muito importante. O vestibular, inúmeras vezes, pega um mapa, circula uma região e fala: bom, meu querido, e aí, o que está acontecendo nessa parte do mundo? E você precisa saber que conflito é esse, quais são os antecedentes históricos desse conflito, né? Então, saber onde esse conflito está situado é muito importante. Então vai aparecer para você um mapa. Esse mapa é um mapa do Oriente Médio. E olha lá, nós temos o Estado de Israel, pintado ali mais ou menos de roxo, e nós temos todo o Oriente Médio. Essa região foi ocupada por diversos povos no decorrer do tempo, né? Vocês sabem que uma região que foi ocupada pelos babilônicos, mas também pelos hebreus, pelos persas, e por último ali até a Primeira Guerra Mundial pelo Império Turco-Otomano. Esse é um contexto importante que você precisa saber, mas você não pode se deixar levar por uma justificativa muito antepassada de conquista da região para justificar os atuais conflitos. Você precisa saber disso, saber a origem dos povos que hoje lutam pelaquela região, mas não precisa se prender muito a isso, tudo bem? Principalmente as questões de vestibular têm tratado de uma forma um pouco mais moderna essa questão, a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial para frente. Então tudo bem, essa é a região que nós estamos tratando. Vocês sabem que ali nós temos inúmeros países cuja etnia predominante é árabe. Então uma coisa é a etnia do povo, né? Outra coisa é a nacionalidade, né? O árabe egípcio, o árabe da Arábia Saudita, o árabe do Líbano. Essa é uma coisa que você tem que ter em mente, essa diferença também. Bom, a partir daí, de conhecer a região, saber de onde nós estamos falando e saber que foi ocupada por vários povos, nós temos a Primeira Guerra Mundial, que uma relação histórica bem interessante para a gente, já que este ano, 2014, a Primeira Guerra Mundial tem a sua efeméride, o seu, entre aspas, aniversário de 100 anos. Então, ligar a questão da atualidade com a Primeira Guerra Mundial pode ser algo muito interessante que os vestibulares podem cobrar. Então o que acontece? Nós temos o domínio do Império Turco-Otomano, que vai se desfazendo durante o século XIX, mas que ainda é forte e está do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra, e que perdem. Quando perdem, a Liga das Nações faz uma espécie de divisão daquele território. E aí vai aparecer um mapa para vocês que coloca a parte onde a gente chama hoje de Israel, mas a região, o nome da região é Palestina. Não estou falando do povo, estou falando do nome da região. Palestina fica com o Império Britânico. Esse mesmo império que em 1917 tinha feito a Declaração de Balfour, do Arthur Balfour, que se comprometia com a criação de um Estado de Israel. Então esse compromisso, claro, lá na declaração ele fala um compromisso com a criação do Estado de Israel, mas com respeito aos povos que lá estavam. Ele faz isso por quê? Ele faz isso porque é crescente, desde 1897 mais ou menos, o movimento sionista, que é aquele movimento que pretende o retorno dos judeus a um lugar, e o lugar escolhido é o lugar historicamente ocupado por eles, a Terra Santa, a Terra Prometida, que é a região da Palestina. Tudo bem? Então você precisa saber dessa questão, pelo menos da justificativa que esse povo dá para voltar justamente a esse lugar, isso em 1897. Do retorno começa a acontecer, claro que a gente já tinha alguns
judeus na região, mas o retorno a partir de então e desse compromisso da Inglaterra com a criação do Estado de Israel e essa entrega dessa região feita pela Liga das Nações para a Inglaterra, para o Império Britânico. Então esses fatores, ligar a Primeira Guerra, a questão de ocupação do território e a esse compromisso que o Império Britânico tinha com a criação do Estado judeu, com o Estado de Israel, é muito importante para a sua prova, dada a conjuntura atual de efeméride da Primeira Guerra Mundial. Tá? Para não cair naquela coisa só a partir da Segunda Guerra Mundial. Não.